estou dando continuidade à série que eu já venho fazendo sobre Satanás, sobre demonologia. E hoje é a quinta mensagem e acredito que, na minha opinião, seja a segunda mais importante. Depois da penúltima, né? Seria a próxima editora. Se não mudar, né? Se meus planos não mudarem. Essa seria a segunda pregação mais importante. Então eu peço para os senhores que todos que estão aqui prestem muita atenção. Obrigado. Eu nomeei essa pregação da arte da guerra, que inclusive eu pensei nisso porque eu estava numa livraria, né? E aí eu queria comprar um livro, inclusive, que se chama A Arte da Guerra, né? De Sun Tzu. E aí eu pensei e eu falei, é um bom nome, né? Para um bom título para uma pregação sobre o assunto que eu vou falar, que são as estratégias e as artimanhas do inimigo. Eu acho que se eu pudesse dar um título para Satanás, de todos que ele já tem, além, né, de todos que ele já tem, eu diria que ele seria o general do Senhor dos Exércitos. Apesar de Satanás, antes da queda, não ser o general do Senhor, depois da queda ele pode ser dito como um general, porque ele, em todas as suas ações, ele é muito inteligente, muito astuto. Ele sabe como manipular as pessoas, ele sabe como orquestrar os seus ataques de forma muito exímia, de forma muito perfeccionista, em cada detalhe. E como eu já disse na minha primeira pregação, John Blanchard, ele diz: somos opostos por um inimigo vivo, inteligente, astutos e cheio de recursos, que conseguem sobreviver ao mais antigo cristão, trabalhar mais que o mais operoso, brigar mais que o mais forte e pensar com mais argúcia do que o mais sábio. Esse é o inimigo que a gente enfrenta todos os dias da nossa vida. A gente está dentro de uma guerra e esse é o nosso inimigo. A gente tem muita sorte, vamos dizer assim, né? Eu falo sorte, mas eu não acredito em sorte, uma maneira de expressar. A gente tem a grande bênção de ter o Senhor, o verdadeiro Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o único e verdadeiro Deus ao nosso lado. Amém. Porque se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos. Só que a gente está aqui, a gente tem um propósito. Nós todos temos um propósito e nós somos soldados de Cristo. Nós não estamos aqui simplesmente para ficar vagando por essa terra sem fazer nada. Então eu quis me dedicar a essa pregação para que a gente possa saber as estratégias de Satanás, para que a gente possa também assim combatê-las com base na palavra, com base na nossa espada, que é essa que a gente deve carregar todos os dias. E desde que eu comecei essa série, eu penso, foi um dos motivos que eu comecei também, que as pessoas raramente falam de Satanás, e quando falam, geralmente falam de forma muito branda, falam de forma não clara, de uma forma até sensacionalista, na maioria das vezes. Então, o meu propósito aqui está sendo simplesmente trazer esse tema de forma mais clara, de forma mais concreta. E eu separei aqui em 8 tópicos, em 8 estratégias de Satanás. Daria para organizá-las em ordem, então eu trouxe elas da primeira para a última. A primeira estratégia de Satanás eu nomeei de Big Brother, ou o Grande Irmão. Uma vez eu li um livro que inclusive eu recomendo para quem quiser ler, ele não é cristão, mas ele se chama 1984, um livro de George Orwell. E nesse livro ele fala sobre uma utopia que ele
George Orwell escreve como ele acharia que seria o futuro. Um futuro utópico, ou, nesse caso, distópico, né? Que seria governado por um ditador, e esse ditador era conhecido pelo O Grande Irmão. Inclusive tem uma frase que é praticamente repetida pelo livro todo, que é assim: o Grande Irmão está observando você. Por quê? Em todas as partes do país, da cidade, enfim, tem telas observando todas as pessoas em todos os lugares. Não existe um lugar que não existe uma tela. Seja num quarto escondido, num banheiro, em todos os lugares tem telas. Telas que o grande irmão, esse ditador, ele observa todas as pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana. E Satanás é praticamente da mesma forma, porque apesar dele não ser onipresente como nosso Deus, ele vaga por essa terra observando cada um. Ele vaga, coloca soldados, os seus demônios, em cada lugar, para que ele tenha uma maior compreensão do inimigo que ele tem. Ele coloca com uma distribuição muito boa para que ele tenha a ideia de onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, o que agrada a elas, o que faz elas fazerem coisas, o que faz elas não fazerem coisas, para que ele tenha uma completa compreensão de como atacar o seu inimigo, aonde atacar, quais são os pontos fracos. Porque, como eu disse, ele é muito inteligente, ele não vai simplesmente fazer um ataque frontal, ele vai estudar esse inimigo, que somos nós. A gente tem que ter na nossa cabeça que Satanás, ele é muito inteligente e ele nos odeia com todas as suas forças. Em poucas palavras, eu poderia dizer que ele é um ser extremamente poderoso, muito inteligente e com um gigante sentimento de ódio pelos seres humanos, principalmente nós que somos filhos de Deus, nós cristãos que batalhamos contra ele todos os dias. Eu queria que os irmãos abrissem em Jó, capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo de número 7. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz: então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Percebe na resposta de Satanás que ele diz: ele veio da onde? De perambular e passear pela terra. Satanás, ele não fica parado num cantinho, num trono, ele não fica em um lugar só. Ele está observando a cada um de nós. O que a gente faz quando a gente está fora dos outdoors? O que a gente faz longe das pessoas? O que a gente faz a cada momento, para que ele possa nos atacar, aonde a gente sabe, aonde a gente é mais fraco. E tanto que depois, como a gente conhece a história, ele fala para Deus: ataca Jó em tal parte, para ver se ele não nega o teu nome. Então ele estava observando Jó para que ele pudesse atingir um ponto fraco, que no caso de Jó ele não achou, para que Jó pudesse ir contra Deus. E assim Deus queimasse a língua, que não aconteceu, a gente sabe, né? A gente sabe por quê também. Então, a gente olha e se ele fez isso com Jó, que a gente sabe que ele tirou a família, tirou seus bens materiais, tirou a sua saúde, o que ele poderia não fazer conosco? Que
Se alguém aqui poderia dizer que poderia se comparar com integridade à vida de Jó, que se levante agora e fale, porque esse homem, ele realmente é um exemplo de fé, um exemplo de integridade, um exemplo de pessoa num caminho de retidão. Porque até quando a sua própria esposa disse, amaldiçoa o seu Deus e morre, ele diz, ele nega ela, ele contraria ela e louva ao Senhor. Isso é muito, muito impressionante da parte de Jó. Mas eu não quero me atentar a isso, que a gente tem que lembrar disso. A gente não está sozinho em nenhum momento. Deus está sempre nos observando. Deus está em todos os lugares. E Satanás, ele também está nos observando o tempo todo. A segunda estratégia de Satanás é o jeito que ele se apresenta. Ele observa e aí ele tem que começar um ataque, né? Ele não pode ficar só observando. Porque se você ficar só olhando para alguém, não vai acontecer nada. Então ele vai se apresentar para começar o seu devido ataque. Eu peço que os irmãos abram em 2 Coríntios 11. Hoje eu prometo que vai ter menos textos, né? A gente vai rodar um pouco menos na Bíblia do que eu costumo. Segunda Coríntios 11, versículo de número 14. Vocês acharam? Amém. A palavra do Senhor diz: e essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso já é por entendido assim entre os cristãos, que Satanás ele não vem de qualquer jeito, ele não vem como um bicho, ele sempre vem apresentado da melhor forma possível. Ele sempre vem até nós como uma pessoa muito bem vestida, como uma pessoa que parece nos querer fazer o bem, parece nos querer apresentar alguma coisa. Ele nunca vem como um bicho com chifres, enfim. Inclusive tem uma frase do G.K. Chesterton, que ele diz assim: o diabo não chega com capa vermelha, chifre e tridente. Geralmente ele chega defendendo o aborto. Isso é uma frase que Chesterton disse, que basicamente diz assim, que Satanás ele não chega de uma forma horrenda para que você se afaste dele. Ele chega te conquistando a sua opinião, a sua vontade, o seu desejo. Ele chega e diz assim: olha o que eu tenho para te apresentar. Ele não quer que você se afaste dele, ele quer que você se aproxime dele. E é aí que ele começa a armar o seu plano. Então chega o terceiro passo, a terceira estratégia: o isolamento. Ele se apresenta e agora ele quer isolar a sua presa, ele quer fazer com que você se afaste, ele quer que você se afaste das pessoas que te levam para um bom caminho, ele quer que você fique sozinho, que você tenha pensamentos negativos, que você fique o mais isolado possível. Se possível, que você fique num quarto depressivo o dia todo, ficar enclausurado em algum lugar. Porque se você não tem a ajuda de ninguém, se você não tem a ajuda de uma pessoa que é do seu círculo de confiança, se você não tem um ombro amigo, uma pessoa que estaria do seu lado, de preferência, um verdadeiro filho de Deus que esteja aqui intercedendo por você, alguém que esteja do seu lado orando contigo, é muito mais fácil de Satanás te tragar. É muito mais fácil de Satanás conquistar tudo que ele precisa de você. E aí eu peço para os irmãos abrirem em Gênesis 3, 1. Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz: a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito.
E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Declarou a mulher à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Essa passagem muito conhecida por todos, né, a queda do homem, demonstra esse tipo de isolamento que Satanás faz. Porque, primeiramente, depois, no versículo de número 6, ele diz que Adão estava em companhia de Eva. Mas no começo, mostra a serpente falando apenas com Eva. Então, Satanás, ele separou Adão e Eva. Ele foi falar diretamente com Eva e apenas com Eva. Ele primeiro foi falar com Eva, para que ela fosse isolada de Adão e ele não pudesse alertar ela, tipo, não faça isso, Deus já avisou, você mesmo disse agora, Deus disse para que a gente não comesse desse fruto. Não, o Satanás, ele queria Eva sozinha para que ele pudesse persuadir ela primeiro, e assim ela levou Adão junto. E tem um dito que virou um dito popular, mas é uma frase de Júlio César, que se diz assim: dividir para conquistar. É um lema de guerra que virou um dito popular entre batalhões. Só é uma frase de Júlio César, que também era um grande estrategista. E ele sabia o que ele estava falando quando ele disse isso. Dividir para conquistar. É muito mais fácil eu derrotar uma pessoa do que duas pessoas. É muito mais fácil eu derrotar uma pequena tropa do que um exército inteiro. Muito mais fácil eu derrotar uma cidade do que um país. Então, quando você divide o seu inimigo em várias etapas, é mais fácil de você eliminar cada um deles. Tanto que as pessoas utilizam isso até em tarefas. As pessoas dividem tarefas para realizá-las uma de cada vez, para ficar mais fácil. Isso é usado no nosso cotidiano o tempo todo. E Satanás não ia fazer diferente. Ele sabe que isso é muito certo, muito preciso. Então, geralmente, ele quer isolar as pessoas. Ele quer colocar um separado do outro. Não em uma briga necessariamente, mas um longe do outro. Para que nenhum dos dois se ajude. Ou nenhum das partes do grupo se ajude. E aí passa para o quarto passo, que eu chamei da meditação. O que seria a meditação? Nesse caso, a meditação, num termo mais oriental, no sentido de se concentrar tanto em algo para que todas as outras coisas desapareçam. Você foca em um ponto específico para que a sua mente se esvazie. E é isso que Satanás quer, o tempo todo. Tanto que no livro do C.S. Lewis, As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, o diabo mais experiente, falando ao seu aprendiz, ele diz assim: as pessoas acham que a gente quer colocar coisas na cabeça dela, mas na maioria do tempo a gente só quer tirar. A gente só quer fazer com que a cabeça dela fique limpa, sem nenhum tipo de pensamento que venha fazer com que ela venha ir contra nós. Satanás, ele quer que você não acredite nele, que você acredite que ele não faça nada, que você acredite que ele não pode fazer nada, que ele não está fazendo nada, que ele é só uma invenção das pessoas, que mesmo que ele exista, que ele é só algo passageiro, que ele é algo irrelevante. Ele quer que a sua cabeça fique vazia e não preste atenção nele. Porque se você não prestar atenção nele, você não consegue ver o que ele está fazendo.
se você não consegue ver o que ele está fazendo, ele faz você de fantoche. Ele consegue fazer as suas coisas que ele precisa fazer com muito mais facilidade e sem nenhuma distração, sem nenhum tipo de repulsa, sem nenhum tipo de contra-ataque seu. Não tem como você atacar um inimigo que você nem sabe que está do seu lado. Então é isso que ele quer que você faça. Você entre com a sua mente num estado de transe, de vazio absoluto. E aí eu peço que os irmãos abram em Lucas 11, 24. Diz assim no texto: quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando refrigério, mas não encontrando, então cogita: voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali passam a viver. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. O que está dizendo aqui na palavra? O que Jesus estava dizendo? Que quando a gente se esvazia de tudo, a gente dá brecha a Satanás. A gente tira todos os nossos soldados, todas as nossas armas, todo o nosso batalhão, o nosso arsenal espiritual da nossa mente. E o que acontece? A nossa mente, a nossa casa espiritual fica aberta justamente para os ataques do inimigo. Porque a nossa mente não vai ficar vazia o tempo todo. Então ela vai se esvaziar de Cristo e vai se encher do mundo, se encher das nossas vontades, de tudo que a gente quer, de tudo que nosso coração ordena, simplesmente da nossa vontade carnal. E é isso que Satanás quer. Ele quer que a gente esqueça dele e preste atenção em outras coisas, para que ele possa agir de maneira muito mais simples, sem interrupções. E tanto que eu já até comentei, que é um dito popular também, que a mente vazia é a oficina do diabo. Que isso faz muito sentido, eu não sei quem disse isso, mas faz completamente sentido. Satanás, ele gosta de trabalhar num espaço limpo, num espaço vazio, para que ele possa colocar todas as suas coisas em ordem, os seus 7 espíritos dentro de uma pessoa, e ele começa a fazer a sua algazarra, o seu ataque, de forma cruel, de forma letal e de forma muito precisa. E aí a gente chega no 5º passo, na 5ª estratégia, que eu denominei do viajante português. Agora a gente vai ter um pouquinho de aula de história, que inclusive eu gosto muito de história. E a história do Brasil começa com Portugal querendo ir para ir para as Índias, buscar especiarias. Em vez de eles traçarem uma rota terrestre, eles foram pela rota marítima, que eles iriam contornar a África. Só que em vez de contornar a África, eles continuaram navegando em frente, porque eles acharam que eles iam conseguir, mas eles tiveram alguns erros de trajeto, e aí eles chegaram no Brasil, que não era chamado de Brasil na época, não tinha nenhum território, não tinham divisas, só tinha indígenas. E o que os portugueses fizeram? Depois de processos também de catolização dos indígenas, enfim, tem várias coisas que Portugal fez quando chegou aqui. Mas eles perceberam que aqui no Brasil, aqui nas terras americanas, tinham coisas que não tinham em Portugal, que não tinham na Europa.
a principal coisa é o pau-brasil, que era uma madeira que tinha um pigmento avermelhado, que era muito difícil de encontrar na Europa, esse tom avermelhado. Então eles pegavam esse pigmento para fazer roupa, para fazer várias coisas, pinturas, enfim. Então eles começaram a extrair esse pau-brasil e eles deram presentes para os indígenas para dizer assim: você me dá madeira que você tem de monte e eu te dou um espelho, um copo, um cálice que vocês não têm. Que para os portugueses eram coisas vãs, eles tinham em excesso, eles não precisavam, meu Deus, um espelho, um copo, uma taça, um prato vai fazer muita diferença. Só que o pau-brasil eles não tinham, então eles trouxeram o pau-brasil do Brasil para a Europa, entre várias outras coisas, e deram aos indígenas os seus presentes. Inclusive, num filme, um filme conhecido por todos, acredito eu, Velozes e Furiosos, no Velozes e Furiosos 5, um dos personagens principais, o vilão, vamos dizer assim, no filme, ele chega e ele está conversando e ele diz isso, que os espanhóis, quando chegaram na América, eles chegaram matando, eles chegaram destruindo, só que os portugueses fizeram diferente, eles chegaram, deram seus presentes para conquistar o povo indígena. E ele disse que ele realmente preferiu o método dos portugueses, que é muito mais interessante, as pessoas confiam, elas se entregam a quem lhes dá alguma coisa. Então, eu chamei essa estratégia de Satanás do viajante português. Geralmente ele vai chegar para você e entregar alguma coisa, algo que você quer, algo que você não tem, algo que você almeja, que o seu coração almeja. Então eu peço que a gente volte para o livro de Gênesis, na mesma passagem, em Gênesis 3:1. Que a gente percebe que Satanás fez exatamente isso. Ele diz assim, no versículo de número a partir do 1 mesmo, que ele diz: a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que Deus havia feito, e aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? E aí ele apresenta primeiro uma forma de escassez. Adão e Eva tinham o que naquele jardim? Eles tinham todas as árvores frutíferas, todas. Não lhes faltava nenhuma. Então imagina todas as frutas que você pode conhecer, todas tinham lá. Era o jardim perfeito, era o jardim do Éden. Só que tinha uma no centro do jardim, bem no meio, que Deus ordenou assim: da árvore do meio do jardim não comereis. Então ele gera, quando Satanás apresenta isso, ele gera vamos dizer assim, um motivo de escassez. Aquilo você não tem, e eu estou te oferecendo aquilo. Por que você não aceita? E aí Eva, sabiamente, ela vai contradizer Satanás. Ela diz: porque Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Então ela diz: esse fruto a gente não tem, mas a gente não pode comer dele, a gente está proibido de fazer isso, Deus ordenou. Só que Satanás ele continua insistindo até que ele consiga o seu objetivo, e Eva acaba comendo o fruto da árvore que ela não poderia, e ainda oferece a Adão, provocando assim a queda da humanidade como a gente conhece. E eu também trouxe essa frase na primeira pregação do São Basílio Magno, que ele diz assim: não é possível tornar o inferno atraente. Então o diabo torna atraente o caminho que leva até ele. É sempre assim. O diabo, o inferno, ele é uma coisa que ele afasta as pessoas. Quando as pessoas ouvem falar do inferno, tanto os cristãos quanto os não cristãos, quando um cristão ouve na igreja falando sobre uma pregação sobre o inferno,
pessoa fica com medo, a pessoa fica, não, misericórdia, não fala esse tipo de coisa, não sei o quê. É uma coisa que realmente repele as pessoas, porque a ideia do inferno realmente é muito tenebrosa. Um lago de fogo e enxofre que não se apaga, que não tem luz, apesar do fogo que produz luz, que está em calor ardentemente todos os dias, todos os minutos, os segundos, com vermes que não morrem, que estão ali para te atormentar ao fim, até o fim não, né? Porque não tem fim, até a eternidade, para sempre, sem nenhum tipo de limite de tempo, sem nenhum tipo de descanso. E então o inferno é uma imagem muito que repele as pessoas. Então Satanás diz: esquece o inferno, o caminho que, esse caminho aqui, ó, cheio de ouro, de prazer, de festas, de luxúria, de riqueza, esquece que ele leva até o inferno, esquece o destino, curte a viagem. Olha esse caminho que eu preparei para você, justamente para você, porque Satanás ele tem uma estratégia para cada um de nós. Como eu disse, ele está nos observando o tempo todo para atingir o nosso ponto fraco. Então, olha esse caminho que eu preparei justamente para você. Ele tem tudo que você mais gosta, tudo aquilo que você não tem, aquilo que você queria. É só lutar por ele. É só você continuar andando. Esquece o destino. O destino é irrelevante. É isso que Satanás está dizendo para todos nós, a cada minuto que ele nos tenta. Então, ele chega ao sexto ponto, ao sexto passo, à sexta estratégia. Quando nós nos deparamos que nós estamos sendo tentados e que aquilo é errado, como Eva se deparou aqui, ele faz o que eu chamei de eufemismo pecaminoso. O que é o eufemismo? O eufemismo é quando a gente deixa uma situação que é ruim, mas branda. Como, por exemplo, o ditado que as pessoas falam: essa pessoa vestiu paletó de madeira. É um eufemismo para dizer que a pessoa morreu. Então, o eufemismo é uma figura de linguagem da língua portuguesa que deixa as coisas mais leves, mais brandas, menos pesadas, menos com cara de um fardo pesado, algo ruim. Então, Satanás ele faz isso. No momento que Eva falou assim, Deus nos proíbe de fazer isso, ele diz: com toda certeza não morrereis, no versículo de número 4. Satanás ele é mentiroso, como todos nós sabemos, e ele diz: com toda certeza não morrereis. Ele utilizou uma mentira que seria até uma meia verdade, por assim dizer, ali em curto prazo, porque Adão e Eva não morreram de fato naquele momento, mas primeiro eles morreram espiritualmente e depois eles receberam realmente a morte física, que não era o destino deles. Adão e Eva eram para ser seres humanos perfeitos e imortais. Na Bíblia diz que Adão viveu 930 anos, né? Obrigado, pastor. Só que era para ele viver 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, era para ele estar vivo até hoje. Não era para Adão ter morrido. Não era para nenhum de nós morrer. Nós, seres humanos, na criação, fomos dotados com a imortalidade. E assim que o pecado entrou na humanidade, assim veio a morte. O salário do pecado é a morte. Então, de fato, eles morreram. Espiritualmente primeiro e depois eles morreram fisicamente. E John Wesley, ele diz uma frase que me interessou muito, que a gente tem que notar que é uma realidade. É uma realidade muito, muito dura de se ouvir, muito triste de se ouvir. Ele diz assim: o que uma geração tolera, a próxima irá abraçar. Uma coisa que nos tempos passados era, vamos dizer assim, tolerável, que antes disso era intolerante, era intolerável, não era permitido
depois foi se abrandando, e a próxima geração abraça. A próxima geração almeja aquilo. Se antes alguma coisa era errada, hoje em dia é visto como certo, como digno de aplauso, digno de honra. Isso é uma triste realidade, que a gente tem que tentar lutar contra isso. A gente, como servos de Cristo, a gente tem que lutar para manter as boas tradições cristãs vivas. Amém. Aleluia. Não por um motivo humano ou doutrinário, mas pelo aquilo que Deus preza como bom. Porque Ele é bom o tempo todo. Ele é perfeito. E Ele não pode ser mal na sua natureza. Então, que a gente possa estar muito preso a isso, muito fixado na ideia de que Deus trouxe há muito tempo atrás as boas tradições, os bons costumes, e o ser humano deturpou isso. Ele distorceu de milhares e milhares de vezes, de forma muito cruel, de forma muito ruim, de forma muito acentuada. As pessoas, elas deixam o pecado, que é um pecado, menos pecado. É só uma mentira, não faz mal. Não, gente, a mentira por muito tempo foi considerada um pecado capital, é citada várias vezes na Bíblia, e diz que o pai da mentira é o diabo. Se o diabo é o pai da mentira, então qualquer um que mente deve ser considerado filho dele, como diz em João 8. Não é uma coisa pouca, gente. Não é uma mentirinha, não vai fazer mal a ninguém. Hoje, perante a lei, existem crimes que são crimes sem prejuízo, sem dano, que às vezes pode até incluir, por exemplo, uma mentira. Gente, é uma coisa muito, muito grave. A gente não pode pegar um pecado e diminuir o valor dele. São coisas graves perante a Deus, porque Ele é um Deus perfeito que não erra. Então qualquer mísera coisa é uma grande coisa. Não é que um assassinato porque tirou a vida de uma pessoa é maior do que uma mentira. Não, os dois são pecados. E a gente não pode minimizar um deles. Os dois são pecados. Os dois são coisas graves perante os olhos de Deus. Em vez de emitir um cheiro suave às narinas de Deus, isso emite um cheiro podre, um cheiro de podridão, de carniça. Imagina você sentir que a sua criação, que a sua obra-prima está tudo dando errado, está apodrecendo, está piorando, está se destruindo a cada dia que passa. É essa visão que geralmente nós passamos a Deus, com qualquer tipo de pecado, qualquer que seja ele. E Satanás, ele vai querer que a gente faça isso, que a gente diminua alguns pecados. Ele não precisa dizer que a morte é algo nosso, um assassinato é muito grande. Ele só precisa dizer que uma mentira é algo pequeno que você pode fazer, e que isso vai te afastando de Deus a cada dia. E aí eu passo para a 7ª estratégia do diabo, que é o cavalo de Troia. Também agora partindo um pouco de aula de história. O cavalo de Troia, ele não é totalmente real, ele não pode ser definido como real, não se sabe, né? não é comprovado. Mas basicamente entre a guerra de Troia e da Grécia, os gregos, eles pensaram assim: que tal a gente construir um presente para o nosso inimigo? Para colocar um cessar-fogo, uma bandeira branca, a bandeira da paz. Então eles construíram, diz a história, que eles construíram um cavalo gigante de madeira e entregaram dentro da cidade de Troia. Então os troianos recolheram esse cavalo, aceitaram o presente de paz, e quando todos foram dormir, de dentro do cavalo surgiu um exército de gregos, que eles saíram daquele cavalo para detonar a cidade por dentro.
E aí surge o ditado também, presente de grego, que é aquele presente que ninguém consegue receber. Porque ele, na verdade, em vez de ser um presente, é um malefício para a vida da pessoa. E foi isso que Satanás fez aqui com Eva, que ele, dando ali vamos dizer assim, um presente, esse fruto lhe concederá o poder de saber o bem e o mal, na verdade trouxe a morte. Trouxe isso. Eles realmente puderam contemplar o mal, assim como contemplaram o bem. Só que eles ganharam a morte também. Assim como os troianos que receberam um presente e ganharam um exército que destruiu a cidade. E leva isso à última coisa, à última estratégia, o ponto final, o ataque letal de Satanás, que eu denominei de leão, simplesmente leão. Então peço para que os irmãos abram em 1 Pedro 5,8, um texto conhecido aí para os irmãos. A palavra do Senhor diz: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. O leão, como a maioria dos predadores, ele é um predador de emboscada. E também, assim como Satanás gosta de fazer. O leão, quando ele está caçando, ele geralmente são os leões, né, que caçam geralmente. É muito difícil o leão caçar mesmo. Geralmente o leão só parte para caça quando são animais grandes, como um elefante, por exemplo, ou um hipopótamo. Mas geralmente são os leões que cuidam da caçada. Da mesma forma que elas caçam sozinhas, elas caçam em grupo, geralmente. Elas se esgueiram até a presa. E como a pelagem dos leões é um tom pastel, um tom bege, a folha seca, o capim seco, é a mesma cor praticamente. Até para uma visão humana, que é colorida, é difícil de ver um leão se esgueirando através do capim, chegando perto de você. Geralmente, se você estiver, por exemplo, no meio da savana africana, é mais fácil ele te ver primeiro e chegar perto de você do que você ver ele. Só que entra a questão que a maioria das presas dele enxerga em preto e branco. Então, tudo ao redor dele está em preto e branco, como zebras, gazelas, enfim. Então é muito difícil para essas presas verem eles. E acontece que o leão também, para ele disfarçar, além da visão, o cheiro, ele sempre vai ver para onde que o vento está ventando, para onde que o vento está soprando. Quando ele vê o capim se movimentando, ele vai e deixa o seu cheiro indetectável para as presas, fazendo com que o vento não bata nele e entregue o seu cheiro. Então ele sempre vai de contra o vento. De contra o vento em relação ao animal que ele está caçando. E é exatamente o que Satanás faz. Ele se torna imperceptível, ele se torna invisível e espera pacientemente até a gente dar uma brecha. Até como o leão faz uma presa, geralmente ele tenta sempre distanciar essa presa, como eu já falei. Ele sempre tenta pegar o mais fraco, ou algum animal mais novo que esteja em defesa, ou algum animal mais velho que também esteja em defesa, ou algum animal doente que esteja fraco, debilitado. Então, o leão eu acho que poderia ser o melhor exemplo em todos os setores aqui, porque é o exemplo de um verdadeiro caçador, um predador, que é isso que Satanás é. Ele está o tempo todo buscando meios de fazer com que a gente não perceba a presença dele, para que no momento oportuno ele possa nos devorar. E o leão, assim como Satanás, ele é muito certeiro. Ele não mata a presa de qualquer jeito. Ele vai correr atrás da presa, ele vai derrubar as pernas traseiras, e quando ele mata, ele não vai destroçar o corpo do animal inteiro. Ele vai na garganta, para que ele possa sufocar a garganta do animal e fazer com que ele pare de respirar. E assim ele
finaliza a presa. Inclusive o tigre é mais preciso do que isso ao leão também, por causa de um tipo sensorial de veias dentro dos dentes, que ele consegue sentir o calor do sangue do animal passando na corrente sanguínea pelo pescoço, então é muito mais fácil. E é assim que Satanás age com as nossas vidas. Ele se esgueira e dá um ataque fatal, um ataque sem precedentes de fuga, sem possibilidade de fuga, sem possibilidade de defesa. E eu trouxe 2 frases sobre isso. A primeira frase do Antônio Carlos Barzac, que ele diz assim: quando os predadores descobrirem que está fraco, aí sim eles irão te caçar. E a frase do Tainan Gama, que diz assim: entre predador e presa, tudo se torna uma questão de paciência. E lembra que eu falei no começo da pregação sobre a frase de John Blanchard? Ele diz que somos opostos por um inimigo vivo, inteligente, astuto e cheio de recursos, que consegue sobreviver ao mais antigo cristão, que consegue trabalhar mais do que o mais operoso cristão, brigar mais que o mais forte cristão e pensar com mais argúcia do que o mais sábio cristão. Então, em questões, vamos dizer assim, de poder, físicas, Satanás ele vai nos superar em tudo. E aí que entra o Senhor nas nossas vidas. Porque se não é por Ele, não é por ninguém. Se nós não tivéssemos Ele, nós não teríamos ninguém. Se nós não tivermos Deus ao nosso lado, que Ele é o verdadeiro general das nossas vidas, nós não podemos contar com ninguém. Porque a palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, quem é contra nós? Ninguém pode ir contra Deus, porque Ele criou todas as coisas, todos os seres. Ele é um Deus todo-poderoso, que está nos guardando a todo momento. Quando nós estamos próximos dele, não há inimigo inteligente, não há inimigo operoso, não há inimigo sábio, não há inimigo resistente que supere ao seu poder. Aleluia, glória a Deus. Então eu peço que os irmãos abram para finalizar em Efésios 6, 11. Ele diz assim a palavra: revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Então presta atenção nas peças da armadura de Deus. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Amém. Então ele apresenta as seguintes peças da armadura, em questões não realmente de peças, mas de atributos, que é a verdade, a justiça, a paz, a fé e a salvação, e por fim a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, para cada uma dessas peças da armadura de Deus, Satanás ele combate com alguma coisa. Com a verdade ele combate com a mentira. Com a justiça ele vem com a injustiça.
Com a paz ele vem com a discórdia, com a fé ele vem com a descrença, e com a salvação ele vem com a condenação. Para isso eu peço que os irmãos abram em 2 Tessalonicenses 2:7. A palavra do Senhor diz: na realidade o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com os sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E é por esse motivo que Deus lhe enviou uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Então percebe que Satanás, ele observa como Deus nos arma e ele vem trazendo todas as importunações. São as setas inflamadas, são as flechas, são as armas, as pedras atiradas, tudo, para que toda essa armadura de Deus caia por terra. Mas quando a gente se fortalece a cada dia, essa armadura se torna forte. E nós temos, além de toda essa armadura, nós temos a nossa peça principal, que é a nossa palavra, a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é a espada do Espírito, aquela que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra as divisões da alma e do Espírito, que é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela que pode nos salvar. Essa palavra, ela nos traz uma segurança, um armamento, e como é uma Bíblia, não é um livro só, Bíblia significa biblioteca, nós não temos só uma arma, a gente tem um arsenal inteiro. Porque assim como Jesus, mesmo estando fraco, mesmo estando em jejum, foi tentado pelo diabo, ele utilizou cada um dos recursos que ele tinha dessa palavra para que Satanás que ele saísse e caísse todas as suas palavras por terra, mesmo a partir do momento que ele começou a utilizar a palavra. Se nós estamos realmente afiados nessa palavra, sabendo ser bons soldados que sabem manusear uma espada, a gente pode combater o inimigo a todo momento. Eu espero que todos nós tenhamos prestado atenção nessas estratégias que Satanás usa para que a gente possa estar sempre atento aos sinais que a cada dia aparecem. Porque Satanás, ele não dorme, ele não brinca de ser Satanás, ele não quer que qualquer uma pessoa, que seja uma só, que seja salva. Ele quer que todos pereçam, porque se ele não pode ferir ao Criador, então ele fere a obra. E ele já começou a fazer isso. A partir do momento que ele veio Adão e Eva no Éden e fez acontecer a queda, ele já estava pondo o seu plano em prática. Então que a gente possa estar atento a cada uma das atitudes de Satanás contra as nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade e eu peço que o Senhor louve ao Senhor, que as pessoas, que vocês louvem ao Senhor com as palavras.